pela primeira vez em 2017, eu coloquei silicone. E a minha vida mudou completamente, porque eu tive um problema de saúde no pós-operatório. Eu tive embolia pulmonar. Após 6 meses de tratamento desse problema de saúde, eu fui fazer a investigação para descobrir o porquê eu tive esse problema. Foi então que eu descobri uma condição genética, a trombofilia. E no vídeo de hoje, então, eu vou explicar como que foi para descobrir isso, como tudo aconteceu, bem detalhadamente. Olá, poderosas e poderosos! Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Brincadeiras à parte, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer enormemente todos os comentários, todas as visualizações, a preocupação de vocês. Eu sempre respondi os comentários sobre o que havia acontecido comigo, se eu estava bem. E sim, gente, eu estou bem, eu fiquei bem, eu tive muita sorte, eu não tive nenhuma sequela referente à embolia pulmonar. E eu recebi vários comentários contando sobre pessoas que às vezes não tiveram a mesma sorte ou que tiveram também esse susto de ter a embolia pulmonar e não saber exatamente o que aconteceu. Então nesse vídeo eu vou deixar tudo bem explicadinho, bem detalhado, até porque eu acho que é assim, utilidade pública, as pessoas precisam saber mais sobre isso e ter acesso a essa informação, bem como médicos, tratamentos referente a isso. Quem não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card a playlist Diário de Silicone. Na época em que eu gravei aqueles vídeos, eu ainda não sabia o porquê eu tive a embolia pulmonar. Mas após 6 meses de tratamento da embolia eu descobri a trombofilia através de alguns exames. Como são muitos técnicos, nomes que eu não vou saber, não consegui decorar, então eu deixei aqui tudo anotadinho para falar para vocês, tá, gente? Então se eu estiver olhando aqui embaixo é que eu tô olhando as minhas anotações. Para descobrir a trombofilia, o meu hematologista, que esse é o médico que cuida de problemas sanguíneos, tá? Ele me pediu vários exames e os principais foram homocisteína, prova do laço, anticoagulante lúpico, autoanticorpos contra antígenos intracelulares, esse exame ele é popularmente conhecido como FAM, detecção das mutações C677T, MTHFR, o nome técnico seria material sangue total, método PCR em tempo real, sistema FRET. E protrombina e fator V Leiden. No meu caso, os exames que deram alteração indicando a trombofilia foi a mutação para heterozigoto no gene C677T. Mutação? Será que eu sou um X-Men? Já se passaram 3 anos e eu não descobri nenhum poder, então eu acho que não, eu não sou um X-Men. Bom, o que é a trombofilia? Existe a trombofilia adquirida, que é caracterizada pela produção de anticorpos contra o próprio organismo. As seguintes condições se apresentam como possíveis fatores desencadeantes: doenças oncológicas, terapias de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais orais por longos períodos. No meu caso, eu usava anticoncepcional desde os meus 17 anos. Excesso de peso, gravidez e puerpério, imobilização após cirurgia. Conforme eu mencionei nos vídeos anteriores do Diário de Silicone, eu não fiquei imobilizada após a cirurgia, muito pelo contrário. Eu fiz a cirurgia numa sexta-feira à noite e na terça-feira eu voltei a trabalhar, porque o meu trabalho era perto da minha casa, então eu andava até lá, andava para voltar no almoço, então eu não estava 100% acamada. A trombofilia é a tendência ao surgimento de trombose, que são coágulos de sangue, ou também algumas pessoas chamam de trombos. O problema é causado por deficiência na ação das enzimas responsáveis pela coagulação sanguínea. O quadro pode se desenvolver por hereditariedade ou surgir como condição adquirida. No caso da trombofilia hereditária, o indivíduo já nasce com a predisposição para o surgimento de trombos. Contudo, o risco de trombose aumenta quando a genética
é associada a situações como as que eu citei anteriormente, gestação, algum problema de saúde, cirurgia. Então, no meu caso, eu tenho a trombofilia hereditária, por isso que eu tenho aquela mutação no gene C677T mutado heterozigoto. Então, somando esse problema hereditário que eu tenho, né, essa condição genética, com a cirurgia, o uso do anticoncepcional, os médicos até falam que isso foi um trauma, né, eles usam essa terminologia no meio médico, foi um trauma que culminou, né, que ativou aí esse problema genético que eu tenho. Então, desde que eu descobri, muito antes até da trombofilia, tá? Assim que eu estava no médico e eles descobriram a embolia pulmonar, eles falaram, corta o anticoncepcional, você não pode engravidar de jeito nenhum e não pode fazer também nenhum método contraceptivo durante esse tempo. Vai ter que tomar anticoagulante para fazer o tratamento. E aí, quando eu descobri que este tratamento teria que ser para sempre, já que eu tinha este problema genético, eu fiz até algumas mudanças ali no meu tratamento, que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês aqui neste vídeo. E também recomendaram que eu evitasse sobrepeso, fizesse atividade física e andasse na minha carteira com um bilhetinho falando o meu convênio médico, que eu tomava anticoagulante, qual anticoagulante, porque se acontecesse alguma coisa comigo na rua, um acidente, o protocolo de atendimento teria que ser diferente. Porque vulgarmente falando, a gente costuma dizer que os anticoagulantes afinam o nosso sangue. Então a gente tem sangra mais que o normal. O tratamento. Quando eu descobri a embolia pulmonar, eu estava fazendo tratamento com anticoagulante Xarelto. Ele é bem caro e quando foi descoberto que o meu problema era hereditário, que eu teria que fazer esse tratamento para sempre, o hematologista da época optou por usar então o Marevan. É um anticoagulante bem mais barato, à base de varfarina. Porém, gente, eu não gostava de fazer o uso do Marevan, porque ele é muito instável. Então, todas as vezes eu tinha que ficar fazendo, todas as vezes assim, tipo umas 3 vezes, a cada 3 meses eu tinha que fazer exame de RNI para saber se ele estava muito alto ou muito baixo. Então, eu tinha que achar um nível em que não ficasse muito fino, mas não ficasse grosso ao ponto de formar novos coágulos, tá? E aí eu ficava mudando a medicação entre 5, 7 e 10 miligramas. E quando estava muito alto o meu RNI, ficavam aparecendo roxos pelo meu corpo, como se eu tivesse apanhado, mesmo sem eu ter feito nada, sem ter apertado ou batido. Inclusive eu lembro de um episódio em que eu estava deitada no sofá de casa e eu senti um desconforto no quadril. Na hora não apareceu nada, mas no dia seguinte eu tava com roxo, sem exagero, gente, acho que era mais ou menos desse tamanho. E era muito feio, muito... não era como uma batida, que é aquela coisa mais sutil. Era bem escuro mesmo. E eu tinha muita vergonha, porque saia, shorts, tudo ficava aparecendo, porque dava muito nas minhas pernas esses hematomas. Então eu não gostava de quando eu fazia o uso do Marevan. Porém, na época era a opção que a gente tinha. Então foi um pouco difícil essa fase, eram muitas descobertas, muitas coisas novas. Mas ainda bem que passou, porque eu mudei de tratamento. Eu tive que mudar de médico, porque eu troquei de convênio. E aí esse novo hematologista fez vários exames, novamente, similares aos que eu havia feito lá no passado. Então ele viu que dava para entrar com uma medicação diferente para o meu tratamento. Hoje eu faço uso de AS. Sim, gente, AS, aquele remedinho doce que a gente tomava quando era criança, achando que era um super remédio. Com metilfolato. Metilfolato, para quem não sabe, é até uma vitamina, tá? E a junção desses dois tem dado muito certo, tem regulado meu RNI e todos os meus outros exames. E ele, ao contrário do Marevan, às vezes sai alguns roxos no meu corpo, mesmo sem eu ter batido, mas é bem mais sutil, bem menor o hematoma, então não me incomoda tanto assim. Curiosidades sobre os tratamentos.
Quando você toma um anticoagulante à base de varfarina, você sangra mais que o normal. Por causa disso, é recomendado que quando você vai numa podóloga, numa manicure, pedicure, você mencione isso a ela. Porque se ela tirar algum bifinho, vai começar a sangrar lá e não vai parar, e ela vai ficar até meio sem entender o que está acontecendo, porque não é normal. E também para fazer cirurgias, é recomendado que você faça uma pausa de 7 dias para se submeter a essa cirurgia. Mesmo que seja uma cirurgia pequena, como a retirada de um dente. Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha cirurgia do dente do siso. Aguardem, só aguardem. Já o AS e o metilfolato, como ele é muito mais sutil, eu não me cortei, não tirei nenhum bife, então não sei explicar certinho pra vocês, mas eu acredito que sim, o sangramento seja bem menor, tendo em vista que em caso de cirurgia você pausa o remédio por apenas 3 dias e faz o procedimento que dá tudo certo, tá? Outra coisa, o anticoagulante, ao combinar com outros medicamentos, ele pode influenciar na ação do anticoagulante. Por isso, sempre converse com o seu médico se você faz uso de algum outro medicamento, ou, por exemplo, você faz uso do anticoagulante e vai em algum médico gastro, clínico, enfim, que vai te recomendar alguma outra coisa. Você sempre menciona que você toma anticoagulante para ele já saber ali o melhor remédio a indicar para você. Porque remédio simples, gente, contém ácido acetil salicílico e a combinação junto com o Marevan não dá certo, atrapalha na ação do remédio. Outros remédios que a gente às vezes nem toma até sem prescrição médica, como omeprazol, paracetamol, também não combina com os anticoagulantes à base de varfarina. Então, muito cuidado, gente, com a automedicação quando você faz uso desses tipos de anticoagulante, ok? A alimentação também é muito importante e precisa ser conversado com o seu médico. Gente, a alimentação ela é tudo na nossa vida, independentemente se a gente tem algum problema de saúde ou não quer ter, né, quer prevenir. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, assim que eu fui diagnosticada com trombofilia, eu fiz várias pesquisas na internet e tudo que eu encontrava, quando eu tinha a consulta com o meu médico, eu o questionava se aquilo era verdade ou não, o que ele tinha a dizer sobre aquilo. E uma das coisas que eu encontrei foi justamente sobre a alimentação, que o excesso de vitamina K, para quem faz uso de anticoagulante, não faz bem. Ele atrapalha na eficácia, na ação do remédio. Eu confirmei isso com o meu hematologista, ele disse que era verdade, porém a vitamina K ela é importante para o nosso organismo. Inclusive, ele falou que não deixe de comer esse tipo de alimento, coma-os com parcimônia e evite de comer no horário que você faz uso da medicação. No meu caso, eu faço a medicação por volta das 6 horas da tarde, que é a janta, então eu prefiro não ingerir esses alimentos que têm vitamina K na janta, só no almoço ou às vezes no café da manhã. No caso, os alimentos, né, que têm vitamina K são os vegetais escuros, como brócolis, couve, espinafre, inclusive couve-flor, tá? A couve-flor ela é branquinha, mas a folhagem dela é verde escura, então a couve-flor também seria um vegetal verde escuro. Bebidas alcoólicas não faz bem para quem faz uso de anticoagulante, mas em excesso não faz bem para ninguém, né, gente? Outra coisa também que não faz bem são comidas industrializadas, embutidas, ricas em sódio ou excesso de sal na alimentação, pesar a mão ali no salzinho na hora de cozinhar, tá, gente? Isso é aquilo que eu falei, não faz bem pra ninguém. Então não espera ter um problema, descobrir um problema para evitar essas coisas ou diminuir o uso de sal na cozinha. Sempre previna para não ter que remediar depois, tá? Os alimentos, então, que são amigos de quem tem essa condição genética são as frutas cítricas e silvestres, cebola roxa, alho e mirtilo, abacaxi, salmão, linhaça, chia, suco de uva integral. Mas lembrem-se, suco de uva integral é um dos sucos mais gordinhos que existem.
Então nada substitui a água, gente. Bebam água, bebam muita água, mas se for aí querer um suco, essa é uma boa opção, tá? Alimentos sem glúten, amendoim, germe de trigo, canela e cúrcuma. Exames. Como eu mencionei, já fazem aí 3 anos que eu descobri essa condição genética e eu faço exames 2, 3 vezes no ano para ver se o RNI está controlado, se eu não tenho nenhum outro problema. Então, assim, além do RNI, eu também faço exames para ver se o colesterol, o triglicérides, a diabetes, enfim, no caso, glicemia, estão ok, né? Porque, como mencionei, eu não posso combinar nenhum problema de saúde que aumente o risco de eu desenvolver trombos, coágulos no meu sangue. Então esse foi o resumo das minhas aventuras destes 3 anos após descobrir essa condição genética. Deixem perguntas aqui nos comentários, caso eu não fui clara em algum item, eu vou respondê-los. Se for uma pergunta muito interessante, eu já até gravo um outro vídeo para deixar mais esclarecido para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, acham que ele é útil para alguém, então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para saber que você gostou e até a próxima!